Hoje temos o prazer de receber o nosso irmão Sivaldo, trabalhador, por que não, do Monte Alverne, já há muitos anos, e que também hoje ajuda lá no grupo Sebastião Mártir, não é isso, Sivaldo? O tema da palestra é um tema muito atual, um maravilhoso tema que o Sivaldo trouxe para nós hoje, sobre a reforma íntima. Após a palestra, nós temos o passe aqui na cabine de passes. Convidamos a todos, então, a permanecerem até o fim conosco. Será um grande prazer. Para nós iniciarmos a noite, vamos pedir ao nosso amigo Renato para fazer a oração inicial, por gentileza. Fechemos os olhos do nosso corpo físico para levarmos nossos pensamentos e sentimentos a Deus, nosso Pai, de infinito amor e de infinita bondade. E pedir ao nosso divino Mestre, amigo, Jesus Cristo, pela Tua proteção espiritual, Senhor, aqui, nesta casa do caminho, que foi aberta por um dos Teus discípulos, que Te acompanha há tanto tempo. Que possamos sentir a Tua presença, a chama acesa do Teu amor, da Tua paz, aqui neste instante, Mestre. Pela presença dos Espíritos amigos que aqui trabalham e que zelam por essa casa há tantos anos, de modo que temos então a oportunidade de agora aqui sentir a presença do nosso Divino Mestre através dos Teus mensageiros. Pedimos que todos nós possamos ser envolvidos pela Tua paz, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Pedimos para que o nosso querido amigo Sivaldo, que trará para todos nós luzes para guiar os nossos caminhos, que ele seja, Senhor, envolvido, inspirado pelos Teus mensageiros. E que possamos abrir nossos corações e mentes para receber esses ensinamentos, de maneira a fortalecer a nossa intenção de seguir na senda da evolução espiritual, que é o propósito da vida de todos nós, criaturas de Deus. Nossa Senhora também esteja presente através dos Teus mensageiros, envolvendo a todos encarnados e desencarnados. E que tenhamos, Senhor, uma noite de luzes e bênçãos. Que assim seja. Agradecendo o Renato pela prece, vamos pedir agora o nosso irmão Acácio para fazer o comentário inicial. Boa noite a todos. A nossa leitura de hoje é do livro Boa Ideia, pelo espírito de Pastorino, e a psicografia do fundador desta casa, Ariston Santana Teles, intitulada Corrija
suas imperfeições. Criticar os outros é atitude fácil, cômoda, é tendência da maioria. A autocrítica já não é tão comum. Nem todos têm coragem de enfrentar a sua própria realidade. As pessoas quase sempre vivem em fuga. Vivem se distraindo com coisas de fora, deixando o tempo passar. Se você quer assumir compromisso sério com a sua renovação interior, pode combater as próprias imperfeições por etapa, progressivamente. Primeiro, a sinceridade de reconhecer as deficiências que carrega. Depois, a disposição de combatê-las. Analise uma dificuldade íntima que lhe esteja causando maiores problemas e trabalhe no sentido de eliminar o mal pela raiz. Prossiga burilando sua alma em todos os ângulos. Evite escapatórias. Enfrente a realidade e liberte a sua consciência. Pois bem, irmãos, um breve comentário sobre essa nossa leitura de harmonização. Nós começaríamos com um ditado popular, que diz o seguinte: quando apontamos um dedo, se nós observarmos, 3 outros apontam para nós. Enfrentar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, os nossos maus hábitos, as nossas más tendências, é uma dificuldade. É mais cômodo, como pontuou ali a nossa lição, que endereçamos essas nossas falhas, esses nossos erros, esses nossos maus hábitos, que atribuamos isso a outras pessoas e não as enfrentemos. A nossa palestra de hoje, ela vai falar sobre a reforma íntima. O nosso irmão vai trazer aqui aquela lição que nos leva à reflexão de procurar a nossa melhoria, de lutarmos para cada dia sermos melhores. E esse processo é um processo contínuo, individual e, principalmente, de autoconhecimento. Ou seja, nós temos que nos conhecer para justamente trabalharmos a nossa transformação moral e o nosso aperfeiçoamento pessoal, buscando converter essas nossas dificuldades em virtudes. E, com certeza, o nosso irmão vai pontuar que a reforma íntima não é um processo assim instantâneo. Nós não vamos conseguir isso aí no estalar de dedos, como diz também, é um ditado popular, né? Mas é um processo constante. E é um esforço que nós teremos que fazer diuturnamente,
lutando, focando na caridade, na indulgência para com o próximo e principalmente também com o auto perdão. É o que eu gostaria de fazer, tecer esse breve comentário sobre essa nossa lição de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Acácio. Vamos passar a palavra ao nosso irmão Sivaldo, mais uma vez dando as boas-vindas a ele e que possamos beber dos conhecimentos aqui hoje ministrados. À vontade, Sivaldo. Muito obrigado, meu irmão. Almas queridas, boa noite. Espero que todos tenham tido um sábado agradabilíssimo. Aqueles que estiveram aqui pelo Monte Alverne, com certeza, né? Aquele maravilhoso café com a Irmã Dulce, onde a gente tem a possibilidade de ter aquele ambiente tão harmonioso, tão familiar, tão aconchegante, né? É um local que me traz muito boas recordações. Depois, passando ali na farmácia, pegando aquele fitoterápico para as nossas problemáticas de saúde, um passe, né? É sempre bom, é um bendito local. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante. E, como a Cássia falou, um assunto atual. Mas mais do que ser um assunto interessante e atual, é um assunto de extrema necessidade. Nós vamos falar sobre a reforma íntima. Na realidade, uma necessária atividade a ser desenvolvida nessa encarnação. Eu vou me permitir a fazer apenas aqui uma pequena mudança nessa nossa fala, porque quando você fala em reforma, a gente já pensa em quebradeira, né? Não é assim? Eu vou quebrar, eu vou ter que reparar, eu vou ter que consertar, eu vou ter que arrumar. E reforma dá trabalho. Então eu vou fazer uma fala um pouquinho diferente, vai ficar mais bonito, mas o resultado é o mesmo. Porque a gente vai ter que quebrar muita coisa. Nós vamos falar então sobre um processo de educação da nossa alma. E para a gente ficar mais tranquilo, somos privilegiadíssimos, porque nessa encarnação, talvez seja a primeira que nós estamos tendo a oportunidade de sermos espíritas, já temos uma base para falar sobre esse assunto, mas infelizmente vai nos incomodar um pouco. Né? E começando o assunto, a gente vai fazer aqui uma reflexão histórica sobre o que vem a ser esse desafio de reformar-se intimamente. Nós somos egressos do plano espiritual e temos a absoluta certeza que já estivemos muitas vezes aqui. Mas graças a Deus nós estamos tendo a melhor versão de nós mesmos, que ainda pode ser muito melhorada ainda nessa existência. Em 3200 antes de Cristo, nós tivemos aqui um espírito iluminadíssimo, Krishna. E esse espírito, ele trouxe no entendimento do hinduísmo de uma obra chamada Mahabharata. Essa obra, ela tinha uma série de ensinamentos que focavam principalmente na possibilidade da continuidade da vida, ou seja, a vida depois da morte, no processo da reencarnação e, acima de tudo, na necessidade de nós nos reformarmos intimamente. E tem uma obra que faz parte do Mahabharata, que é o Bhagavad Gita, ou Bhagavad Gita, que eu tive a oportunidade de ter grandes dissertações sobre esse livro com o nosso irmão Ariston Teles. O Bhagavad Gita, para quem não conhece, o Raul Seixas tem uma música chamada Gita, que a canção
12 do Bhagavad Gita é um trecho daquela música do Raul Seixas. Eu sou o fim, o início e o meio. E o Bhagavad Gita, ele tem um discurso de Arjuna, que era um auxiliar do príncipe, que tem um aspecto interessantíssimo sobre uma luta dele, de Arjuna, com os seus parentes. E o interessante dessa luta é que algumas delas ele tinha auxiliares ou pessoas para auxiliar e outras é só adversários. E na realidade, quando você lança luzes sobre o que queria dizer aquele livro, ou o que disse aquele livro, é que essa luta que nós fazemos é contra nós mesmos. Os nossos opositores são os nossos defeitos. E os nossos amigos são as nossas virtudes. Depois disso, tem uma interessante colocação de 7 estágios que o Bhagavad Gita traz sobre reflexão de nós mesmos, com relação ao nosso contexto da vida. O primeiro deles é que nós precisamos fugir de considerarmos vítimas. A partir de agora até o 7º vai incomodar um pouquinho, tá? Então, nos nossos dias atuais, nunca tivemos, na nossa história enquanto humanidade, de uma época tão difícil na condução dos assuntos de ordem psicológica e psiquiátrica. Os nossos irmãos londrinos, lá na Inglaterra, foi criado recentemente a Secretaria da Solidão. As pessoas estão tão distantes delas mesmas, porque ela quer projetar no outro algo de seu. Só que ela esquece que está dentro de si a grande possibilidade. E essa solidão que algumas pessoas experimentam, infelizmente, utilizando-se apenas de aspectos negativos, muitas vezes levam às depressões e até ao suicídio. Mas nós temos, sim, a possibilidade de entender que eu estou inserido num seio social, e parafraseando o nosso querido Chico, tendo a família que necessito e o corpo que mereço. Mas essa interação, esse tratamento do outro, eu preciso necessariamente ter dentro de mim um conhecimento, porque depois que eu tiver a capacidade de me analisar, esse autoconhecimento, que na questão 919 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta ao Espírito de Verdade como é que eu faço, né, para ter a possibilidade de me autoconhecer. Ele fala que, acima de tudo, eu tenho que, ter uma vida mais feliz, então eu tenho que me autoconhecer e buscar, acima de tudo, o exercício da caridade recomendada por Jesus. E esse aspecto é interessante porque, se a gente se conhece, a gente entende que o outro, já que nós somos filhos de Deus, o outro é uma extensão da minha pessoa. Porque muitas vezes essa questão do autoconhecimento ela é necessária se fazer, porque muitas vezes eu me esqueço que se fosse feito um DNA meu e do meu irmão, logicamente ele daria no teste de paternidade positivo, porque o DNA dele e o meu são todos DNA de Deus. Então nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos irmãos. E essa possibilidade que eu tenho de me vitimar é porque muitas vezes eu quero que o outro faça por mim aquilo que eu não tenho disposição de fazer por ele. Mas prossegue aqui, lá no Bhagavad Gita, o segundo princípio é que todas as coisas são passageiras. E esse é um aspecto interessante. Muitos de nós vivemos como se não fôssemos morrer, essa frase não é minha, mas morremos sem ter vivido. E é até difícil, né? Porque o certo seria nós estarmos hoje fazendo um planejamento de vida, por exemplo,
fazendo um plano de vida para os próximos 400 anos. Mas se a gente começar a fazer isso aqui, daqui a pouco alguém vai chegar, pô, eu tenho um bom psiquiatra, de repente você precisava consultá-lo, né? Porque você está preocupado em fazer um plano funerário, você não está preocupado em fazer um plano de vida. E esse é o grande problema. Tudo vai passar. Nós somos seres eternos na vivência de uma experiência humana, só isso. Não somos daqui. Esse exílio temporário é para que nós tenhamos a capacidade de fazer uma releitura de nós mesmos e nos melhorarmos. Porque um dos grandes princípios que nós não entendemos é que somos espíritos imortais. Mas prossegue aqui o Bhagavad Gita, dizendo que só, na terceira lei dele aqui, o terceiro princípio, que só o que existe na sua mente é real. Isso é o mais difícil de entender, né? Porque se fosse um pouco mais fácil, nós entenderíamos que muitas coisas que nós fazemos ou que criamos dentro da nossa mente são verdadeiros monstros que consomem a nossa energia e as nossas possibilidades. O quarto, ele diz que enquanto não disciplinarmos os nossos pensamentos, nós não alcançaremos uma paz relativa. O pensamento cria. Tem uma palavra hebraica chamada abracadabra, que ela é uma palavra para a gente pensar muito, porque a palavra tem poder, a palavra cria. E muitos de nós não disciplinamos o nosso pensamento para falar, porque aquilo que a gente fala, ele passa necessariamente pelo nosso pensamento, ele foi construído. Como é que está a sua vida? A minha vida está uma desgraça. Eu estou muito doente, eu estou muito aquilo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o universo é um garçom mudo. E o seu pedido ele vai te entregar. E quando você tem a capacidade de entender que eu sou o construtor do meu destino, e não consigo fazer isso sem o meu pensamento. O quinto, ninguém evolui sem esforço. Não existe fórmula mágica. Esquece isso. Olha só, a partir do momento que a misericórdia divina nos concedeu o livre-arbítrio, ou seja, a nossa capacidade de decidir entre o bem e o mal, ela nos deu a chave da nossa evolução, do nosso sucesso. O sexto, você é o construtor da sua própria história. Esse é o que eu acabei de citar, que nós estamos aqui hoje construindo o nosso amanhã. Se você está querendo ir para, quando desencarnar, ir para o plano espiritual, numa colônia, de frente para o mar, com jardim florido, cuidado com o que você tem feito aí, porque pode dar errado. Lembremos que o nosso querido André Luiz ficou lá quase 9 anos ali pelo umbral, né? Sendo vítima dos seus próprios atos e dos seus próprios pensamentos. E o sétimo, a batalha já está ganha, todos seremos felizes. Esse é o melhor deles, né? Porque quando nós temos a consciência de que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, que tudo na sua obra é perfeito, então nós seremos felizes, nós seremos espíritos sublimados. Mas aí a gente entra nesse entendimento que a pressa cabe a cada um de nós. E com certeza muitos de nós estamos totalmente envolvidos com a nossa vida de hoje, nos esquecendo que a vida que eu tenho mais que preocupar é a de hoje, mas fazendo o meu amanhã. E quantos não estão distraídos aí pelas redes sociais, seguindo pessoas que não têm a mínima capacidade de te fornecer nada para a sua vida, a não ser atos desagradáveis, né? Mas depois, essa questão, né, do
Bhagavad Gita, que lá 3.200 anos atrás, depois, 600 anos antes de Cristo, nós tivemos aqui a vida de Buda. E lá é interessante que a visão dele era muito parecida com a que trouxe o nosso querido Krishna, também falando, acima de tudo, dessa grande possibilidade de o homem se entender enquanto criatura que não conseguiria a sua felicidade plena se ele não tivesse a capacidade de fazer com que a sua própria estrutura como pessoa pudesse fazer a substituição dos seus maus pendores por virtudes. E depois nós temos, nesse entendimento de reforma íntima, falando a mesma coisa, nós temos a Cabala judaica. A Cabala judaica ela é interessante que ela fala também da reencarnação, fala na conversa com os mortos, e sempre dentro do entendimento de que nós podemos, sim, sermos os construtores dos nossos destinos. E no primeiro princípio da Cabala, ela fala sobre o reino, falando que o reino de Deus encontra-se dentro de nós. E depois nós temos, na doutrina espírita, a possibilidade do entendimento de que isso que tanto nos trouxe Krishna com Mahabharata, que trouxe Buda com a sua missão, que trouxe a Cabala judaica, ou que trouxe a doutrina espírita, ela busca exatamente fazer a contextualização da nossa condição de espíritos eternos, sendo os construtores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. E aqueles que gostam de artes, tem um escultor francês chamado Auguste Rodin, que lá em 1880 ele esculpiu uma das estátuas mais conhecidas e veneradas pela humanidade, chamada O Pensador. É uma estátua que inicialmente foi feita de bronze, de 1,80 m de altura, lembram? Então, e esse pensador, ele fazia uma apologia a Dante Alighieri, da Divina Comédia, ou coisas parecidas. Era alguém pensando. E certa feita, perguntaram a ele como é que ele tinha condição de fazer aquilo, pegando um bloco único e fazer uma estátua tão perfeita. E ele respondeu, ela já estava aí. Eu só precisei tirar os excessos. E aí a gente vamos colocar para nós aqui. Se nós tivéssemos a capacidade de entender que nós, como seres sublimados, já temos uma semente dessa sublimação dentro de nós. Só que, diferentemente de Rodin, cabe a nós mesmos tirar os nossos excessos, que são esses maus pendores, que infelizmente o egoísmo e o orgulho faz com que nós tenhamos a capacidade de nos aferrarmos a esses instintos antigos que nós temos e de não querer realmente fazer, então, um processo em que nós tenhamos a capacidade de nos livrar dos nossos maus pendores. Existe um livro que eu recomendo, o médium é Vanderlei Oliveira, O Espírito Hermance Dufour. O título do livro é Reforma Íntima Sem Martírio. Porque não tenhamos dúvida, não vou enganar ninguém, reforma dói. E reforma íntima dói muito mais. Porque no nosso contexto ainda está muito arraigado nos nossos maus pendores. Muitas vezes eu não entendo que o contexto da minha felicidade está intimamente ligado ao meu irmão em humanidade. Então isso é muito difícil às vezes. Quando eu falei agora há pouco que o nosso Chico falou que nós temos o corpo que merecemos e a família que necessitamos. A reforma íntima ela passa necessariamente pelo entendimento
de que se a misericórdia de Deus coloca no meu convívio próximo, na família, no grupo social, no trabalho, exatamente as pessoas que eu preciso, que eu necessito dessa convivência. Mas a leitura que nós fazemos é totalmente equivocada. Porque o seu filho problema, o seu esposo problema, a sua esposa problema, o seu colega de trabalho problema, você analisa como algo extremamente desagradável para você. Está errada a leitura. Ela é a sua possibilidade. Porque muitas vezes nessas pessoas você consegue, como um espelho, identificar aquilo que são os seus principais defeitos e falhas. Porque muitas vezes eu não vejo no outro, por exemplo, mas fulano fala muito mal dos outros. Fulano é um fofoqueiro. Não, ele não é fofoqueiro, ele é disseminador de informações muitas vezes inverídicas. Mas você já pensou? Nas vezes que você também utiliza, sem saber de uma verdade absoluta, a disseminação de coisas não muito boas. Então o verbo, ele cria. E quando eu vejo naquele outro que faz essa divulgação de aspectos negativos, eu posso ver que é um fato desagradável, que desagrada as pessoas, e posso, então, fazer com que a minha fala possa ser sempre verdadeira e edificante. Mas aí, quando a gente vai falar em reformar isso, às vezes é muito difícil. Até porque eu quero exatamente, muitas vezes, me comparar ao outro. Não, se eu falar só a verdade, eu vou ser um bobo, eu vou ser enganado, mas esse é o propósito. Porque você está enganando, sobretudo, a você mesmo. Esse é o caminho. E muitas dessas nossas convivências, elas nos conduzem ao ódio. Eu vou dar uma notícia para vocês aqui, vocês já sabem, mas ninguém gosta muito de lembrar dela. O ódio é um compromisso marcado para o encontro futuro. Certeza. Quando eu odeio alguém, significa que eu não transformei um sentimento negativo em algo positivo. Eu falei agora há pouco que nós temos o DNA de Deus e que nós somos irmãos. Então, quando você odeia alguém, se você tivesse realmente a vontade de se dissociar dele, você perdoava e se dissociava dele. Porque, vamos falar assim do pessoal aqui do futebol, né? Eu detesto o flamenguista. Pois é, aquele flamenguista pior que você conhece, cuidado que na outra você vem como torcedor do Flamengo e ele vai ser seu irmão, hein? Vai ser pior, né? Então são coisas que a gente fala assim, num sentido bem jocoso, mas só para a gente entender que hoje nós estamos construindo nossa manhã. E o tempo que nós temos não pode ser uma sucessão caótica dos segundos. Não. Essa possibilidade que nós estamos tendo na presente encarnação, estávamos a falar com a professora Isa sobre esses tempos, né, que Jesus deixou muito bem claro no sermão profético, que essa seria a sexta etapa, em que a fé de muitos esfriaria, em que havia guerras e rumores de guerra, em que muitas coisas que deixariam até aqueles crentes, aqueles que têm fé, numa certa vontade de não prosseguir. Mas exatamente esse é o ponto. A nós já é dado o entendimento de que nós precisamos urgentemente nos reformar. E essa reforma não precisa ser com dor, não, pelo contrário. Quando você se dispõe a fazer uma reflexão sobre quem você é realmente, a ter a coragem moral de se olhar no espelho e ver que aquilo que você fala muitas vezes não corresponde àquilo que você pensa.
a ter pelas pessoas que estão à sua volta a paciência que você gostaria que tivessem contigo, mas que você não tem. Porque uma das coisas mais difíceis é nós termos a disposição de nos colocarmos na condição do outro. Muitas vezes, para os nossos filhos, nós gostamos daquela frase: faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Nós não estamos dispostos, muitas vezes, a abrir mão da nossa comodidade em propósito de um ensinamento que vai trazer para as criaturas que estão no nosso meio um exemplo salutar. E isso é muito difícil, porque quando eu entendo que muito será pedido a quem muito foi dado. Então a família que você tem hoje, que você acha que tem problema, mas dá uma olhada para a família do lado. Entenda de uma vez por todas que a misericórdia de Deus te deu uma possibilidade. Nós não viemos, nenhum de nós aqui, para a presente encarnação, com passaporte de veraneio. Nós viemos com a carteira de trabalho. E as missões que nós temos, nós mesmos escolhemos. Imagina só a nossa situação se insistirmos em continuar vivendo como se nós não fôssemos morrer nunca, mas uma hora dessa aí sermos acometidos com o retorno à pátria espiritual e divisarmos ali um anjo guardião que está há milênios avalizando a nossa vinda. Imaginemos quando nós, em fazendo uma revisão da nossa última encarnação, ver as criaturas que nós levamos todo tipo de sofrimento, que infligimos muitos pendores negativos nessas criaturas, e as vejamos de lá como pessoas que nós deveríamos ter ajudado e não o fizemos. Porque nós chegamos num tempo em que a Terra, a espiritualidade, lá no livro A Gênese, Kardec faz no capítulo 18, que fala sobre a nova era, saúde, faz uma alusão a essa era nova, esse tempo novo. E que muitos de nós seremos medidos para estar nesse mundo novo, esse mundo em regeneração, nós teremos que ter a capacidade de sermos medidos pela nossa capacidade de amar. Mas não é esse amor egoístico, não. É esse amor altruístico. Explicando melhor. É fazer com que o meu dia possa, desde a primeira ação, que deve ser a prece em agradecimento ao Senhor dos mundos, por mais uma oportunidade de, no livro da vida, escrever uma página em que, ao final dela, se fizermos um somatório, os atos executados por nós serão positivos. Porque a reforma íntima, quando eu vou falar, por exemplo, da minha capacidade de ser paciente, eu vou lembrar os motoqueiros de Deus, esses são melhores, né? Lembra quando você está no trânsito assim, quando você vai virar assim, ele aparece do nada? E que você, ao invés de fazer para aquele motoqueiro de Deus, Senhor, que essa criatura tenha a capacidade de ter mais cuidado para não se envolver num acidente, ao invés de falar assim, cobrinha, 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 cobrinha para ele, né? Então são essas coisas que você, no exercício dessa renovação de atitudes, já começa a se sentir num outro patamar. Mas não é egoisticamente querendo ser melhor que nem, não, é você ser melhor para você mesmo. Porque esse é o grande desafio. Quando a gente vê, né, aquelas criaturas, principalmente algumas mais rudes, diz o seguinte, olha, eu não levo o desaforo para casa. Né? E você não vê, às vezes,
que todo mal que você quer fazer para alguém, inclusive um pensamento negativo que você começa a produzir, aquele sentimento de ódio, de raiva, você sente ele primeiro. Então, já pensou? Olha só a minha inteligência, né? Eu me intoxico com os meus pensamentos para depois querer que isso atinja alguém. Ele é seu, foi produzido por você, e ele vai voltar na mesma intensidade. Então, a reforma íntima é entender como os sábios faziam. O sábio é aquele que escuta mais. Em escutando mais, não dando uma resposta imediata e momentânea, é muito mais tranquilo ter um acerto naquilo que ele vai falar. Mas como nós estamos falando de reforma, vamos voltar aqui para o processo educativo de alma. A gente precisa, né, nessa questão da reforma, de ter um modelo. Eu quero reformar a minha casa, mas eu quero que a minha casa pareça com aquela casa bonita que eu vi naquela revista de arquitetura, Casa e Jardim. Como a reforma da casa, a reforma de nós mesmos precisa ter um modelo. E esse modelo é Jesus. A humanidade, ela tem dificuldade de entendimento da primeira proposta que Jesus tinha quando ele enviou Krishna, na segunda proposta quando ele enviou Buda, na terceira proposta quando ele enviou aqueles que montaram a cabala judaica, na quarta proposta quando ele mandou o Consolador Prometido, a doutrina espírita. Mas a nossa visão é um tanto quanto equivocada. Só para não ir muito longe, a gente lembra, por exemplo, de um dos apóstolos de Jesus, Bartolomeu. Bartolomeu era um dos apóstolos de Jesus que mais se afeiçoava com a sua doutrina de amor. Ele ia mesmo às lágrimas quando vê que Jesus perpetrava aquelas curas, quando ele via que Jesus fazia o chamamento daquelas pessoas numa vivência diversa, buscando acima de tudo que, em sendo agradável a Deus, ser possuidor de todas as bênçãos por ele trazê-la. Mas Bartolomeu tinha um grande problema. De todos os discípulos de Jesus, ele era o mais depressivo. Porque ele não acreditava nas pessoas. Ele não entendia como o mestre, fazendo tanto bem aquelas criaturas, o que falavam e muitas vezes o que faziam dele era totalmente diverso daquilo que ele levava às criaturas. Então necessitou muitos diálogos com Cristo para que ele pudesse reformar o seu pensar, para que, em reformando o seu pensar, ele tivesse um sentimento diverso. Então aí, a gente vê que para reformar tem que ter fé. O segundo personagem que a gente gostaria de trazer para essa reflexão de reforma é Simão Pedro. Nós lembramos que Simão, por ter mais idade, era um dos que tinha mais capacidade, né, pela sua vivência, de ser exemplo, mas ele tinha, acima de tudo, ainda no seu coração e na sua vivência, algumas deficiências de entendimento. Na quinta-feira, que antecede a crucificação, quando Jesus começa a falar para aqueles mais íntimos ali, dos padecimentos que ele teria, Simão interrompe e diz: Senhor, estarei contigo aonde o Senhor for. Não, o Senhor não vai sofrer sozinho, não. Estou dentro, eu também quero sofrer. Estamos juntos. E o que o mestre falou? Simão, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Simão, não conhecia o seu limite. Então nós ainda não temos a fé
como o nosso Bartolomeu não tinha, e ainda não conhecemos os nossos limites como Simão. E para que você possa se reformar, você precisa ter a fé, mesmo que tamanho de um grão de mostarda, porque olha, nós somos filhos de Deus e Ele nos criou para sermos felizes. A felicidade será para todos nós, até porque o Cristo Jesus disse que enquanto um de nós não estivéssemos sublimados, a sua tarefa não estaria conclusa. Mas os meus limites, esses precisam ser revistos, todos. Porque é chegado o momento de nós entendermos que a ninguém, graças a Deus, é dado saber o momento do seu retorno à pátria espiritual. E quando isso acontecer, o nosso patrimônio ou das nossas más obras, isso é nosso. Tudo mais fica aqui. E nesse momento de conhecer os nossos limites, é que nós devemos buscar fazer aquela introspecção, entrar dentro de nós. Porque o Cristo nos falou, olha, o reino de Deus está dentro de você. Ora, se Ele nos deu essa certeza, como é que eu vou fazer com que esse reino de Deus que está dentro de mim possa ainda experimentar sentimentos negativos, pensamentos deletérios, emoções desconectadas com o bem? E esse chamamento para a gente conhecer esse limite é algo que deveria fazer com que nós buscássemos urgentemente esse autoconhecimento, esse conhecimento de nós mesmos. Porque o chamamento, por mais que ele tenha sido feito, ele sempre foi distorcido ou sempre foi absorvido de uma forma equivocada. Se não, vejamos, João o Batista. A proposta de João, como ele era filho de Zacarias e Isabel, e uma família de sacerdotes, então ele seria sacerdote. Mas João rompeu com a sua vida. Ele não queria estar fazendo uma pregação apenas pro forma daquilo que era a lei. Ele queria conclamar as pessoas para esperarem a vinda de um Messias que reformaria totalmente a possibilidade de felicidade do ser humano na terra. Então ele não queria as refeições faustosas do templo, ele queria se alimentar de gafanhotos e mel. Ele não queria as roupas impregnadas de ouro e púrpura, ele queria ali, com aquela simples pele de um animal, cobrisse o seu corpo. Ele conclamava as pessoas a modificarem-se. Olha só o que ele fazia naquela época. A reformarem as suas atitudes e as suas vivências. E olha o tanto que nós nos equivocamos. Aquela época, como simbologia dessa mudança, João então fez com que houvesse a possibilidade da pessoa se batizar. Aquilo era um simbolismo para que ele se lavasse daquilo de impuro que ele tinha e se transformasse em outra pessoa. O que interessava a ele não era o batismo, era o simbolismo da transformação. E a humanidade ficou só com o batismo. Tanto que é João o Batista, não é o João que nos convidou a uma vivência diversa da vivência do erro, do equívoco. Vocês se recordam nas escrituras que vocês leram quantas pessoas Jesus batizou? Nenhuma. Mas o simbolismo é equivocadamente até hoje, por uma série de religiões, é feita essa visão equivocada de que Jesus
sofreu, foi pregado na cruz, derramou o seu sangue para nos salvar. O que nós vimos aqui do Mahabharata, do Bhagavad Gita, é que essa construção é pessoal. Nós é que estamos a construir o nosso amanhã. E essa reforma íntima ela tem que ter propósitos. Porque se o nosso modelo de reforma, o nosso modelo de casa é Jesus, o nosso modelo de vida é Jesus, nós não precisamos apenas ter na figura dele, né, assemelhar, eu quero apenas adorar Jesus. Não, esse não é o propósito. Ele não precisa de adoradores, ele precisa de pessoas que vivem de acordo com os seus ensinamentos. E esse é o melhor desafio, é o melhor e maior desafio que nós estamos a viver. Porque o mundo nos chama para uma série de distrações. Nada contra quem faz, mas, por exemplo, nós tivemos aí, há pouco mais de um mês, a celebração do Natal. Muitos de nós, nessa visão equivocada, me desculpe aqui em delicadeza, mas nos vestimos com belas roupas vermelhas. A roupa vermelha é do Papai Noel, o aniversariante é Jesus. Então nós somos assim, levados pelas coisas do mundo a umas visões equivocadas. E hoje, quando eu falo da necessidade de reformar a minha estrutura de pensar, de sentir, de falar e de fazer, ela vai esbarrar cada vez mais na observação das coisas que o mundo me convida e nas coisas que o Cristo me ensinou. Nós vivemos num meio em que, parafraseando o nosso querido Paulo de Tarso, tudo me é lícito, eu posso. Mas será que tudo me convém? Esse é o grande questionamento. Se nós estamos na certeza absoluta que o mundo passa necessariamente por uma verdadeira faxina. Ah, Sivaldo, mas está muito difícil, eu vejo só tem notícia ruim. Se você estiver numa casa com pouca luminosidade e ficar vivendo dias ali, vai estar parecendo tudo normal, mas quando você acende a luz, você vai falar, nossa, mas como está sujo esse local? O mundo está assim. Cada vez mais as coisas estão vindo à tona, ficando a descoberta. Para que nós tenhamos a capacidade de ver. Disse Jesus, que vira o escândalo, mas ai daqueles que forem o motivo do escândalo. Então essa é a visão cada vez mais que nós devemos focar a nossa atenção. Não nos distraiamos com as coisas do mundo, mas aproveitamos esse mundo que a misericórdia de Deus nos contextualizou, para onde nós passarmos, deixarmos um pouco de paz, de harmonia, de sobriedade. Logicamente, muitos aí estão já preparando o carnaval, comprando a fantasia. E quantos de nós estamos preparados em fazer uma festa para nós mesmos? Graças a Deus eu estou falando cada vez mais de mim para mim. Eu estou preocupado em transformar cada vez mais o meu dia num dia harmonioso. Eu não estou preocupado em chegar na minha repartição e querer que as pessoas gostem de mim. Eu estou querendo fazer tudo aquilo que eu posso para não fazer mal a ninguém, para que a coisa harmonize. Na minha casa, eu não quero criticar o meu esposo ou a minha esposa por isso que ela faz. Eu estou tentando ser tolerante e dando o exemplo daquilo que eu queria que fosse feito. Eu estou ensinando para o meu filho não só aquilo que o mundo tem demonstrado, mas eu estou ensinando aqueles valores que ele vai levar para a vida. Então, quando eu me reformo, que às vezes dói,
né? Às vezes dói não participar daquele grupo do WhatsApp que é só fofoca, às vezes dói não saber da novidade, mas o tanto que é interessante pegar aquela mensagem edificante que leva a pessoa que está do outro lado a sensação de pertencimento, de paz. Um convite a uma reflexão construtiva. Então, essas simples ações fazem parte dessa reforma necessária. Para que cada dia mais, aquilo que sai de mim possa chegar às criaturas que estão a caminho comigo como um chamamento à amorosidade, à paz e o amor. E, sobretudo, uma das coisas interessantíssimas para trabalhar na reforma íntima é o exercício cotidiano da caridade. Aquela caridade que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 866, quando Kardec pergunta como era a caridade entendida por Jesus: beneficência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A beneficência para com todos é fazer no contexto social em que vivo aquilo que eu gostaria que as pessoas me fizessem. E para isso, eu tenho que fazer o melhor de mim, para esperar que o melhor de mim volte. E ter ainda a compreensão que nem sempre as pessoas estão preparadas, prontas e querem me dar o melhor delas, mas que eu consiga satisfazer-me dando o melhor de mim. A indulgência com as imperfeições alheias é saber que muitas pessoas não têm esse entendimento e essa disposição de querer se transformar para serem pessoas melhores. Mas isso é opção pessoal delas, eu tenho que fazer. E o perdão das ofensas é entender que eu também, a meu turno, já fiz muitas coisas que machucaram, que feriram, que magoaram. E mais lembrar que aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele pesar que eu tenho contra o outro, nada mais é do que uma pesada corrente que me liga a ele. Quem perdoa se liberta. E não que aquele que foi perdoado se livre de ter que reparar o seu erro, mas com certeza eu não teria necessidade de estar na convivência com ele. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, que a nossa reflexão possa nos dar a coragem de assumir desde logo essa vontade de nos repararmos. E, por derradeiro, se tiverem alguma dúvida de como fazer, deem-se a responder a seguinte pergunta: em meu lugar, o que faria Jesus? Fiquemos em paz. Muito obrigado, Sivaldo, por essas reflexões. Agora, nessa semana que vai entrar, a partir de amanhã, na terça-feira, ou quarta, no mais tardar, já estará no canal, no YouTube, essa exposição de hoje, para nós revermos esse assunto tão impactante para nós, agradecendo ao Sivaldo por essa oportunidade. Nós vamos passar agora ao trabalho de passes aqui na sala preparada. Convidamos os médiuns presentes para nos ajudarem e a prece final será realizada lá dentro também da cabine com todos nós, de mãos dadas. Um ótimo fim de semana a todos os presentes e agradecendo aos nossos irmãos dos dois planos por essa bênção da noite de hoje. Que assim seja, meus irmãos.